Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 232. 30 dias meditando no livro de Salmos e estamos numa série de salmos proféticos. E hoje nós temos um dia de sol. Temos algumas nuvens, mas o sol já está lá fora. E nós vamos então dar continuidade ao nosso estudo. Hoje nós vamos estudar então o Salmo 45. Nós temos como tema o Rei dos Reis. Então, o Salmo 45 também é um salmo profético. Nós vamos ler então do versículo 1 ao versículo 10. De boas palavras transborda o meu coração, ao Rei eu consagro o que compus. A minha língua é como uma pena de um habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. E é nessa majestade que tu cavalgas prosperamente pela causa da verdade e também da justiça. É a tua destra te ensinarás proezas. As tuas setas são agudas e penetram no coração dos inimigos do rei. Os povos caem e submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. Cetro de equidade e cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, ó teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e também a cássia. De palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram. As filhas do rei se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha, adornada de ouro fino de Ofir. Ouve, ó filha, vê, dá atenção. Esquece o teu povo e a casa do teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o Senhor. Inclina-te então perante ele. Então, neste salmo, nós vemos algo muito importante. No primeiro versículo diz assim: de boas palavras transborda o meu coração. Ao rei eu consagro aquilo que eu compus. Em minha língua é como uma pena de um habilidoso, então, escritor. O salmista, ele não teve dificuldades para escrever este salmo, porque, na verdade, o seu coração estava ansioso para compor um poema para o rei, né? Sobre o rei. As palavras então fluíram livremente e desimpedidas e ele se deixou levar por cada uma delas. Sua língua é como uma pena de um habilidoso escritor. E não é fantasioso nós identificarmos então esse escritor como, como se fosse então o Espírito Santo. Então, nós podemos identificar o Espírito Santo falando sobre o Rei dos Reis. No versículo 2, nós temos: Tu és o mais formoso dos filhos dos homens, nos teus lábios se extravasou a graça, por isso Deus te abençoou. Aqui o salmista, então, está representando o rei, está falando da sua beleza incomparável e o mais distinguido entre os 10.000 e totalmente desejável, né? Como diz esta palavra, e muitas canções já foram feitas também com este termo. Suas palavras são extremamente doces, pois a graça foi derramada sobre os seus lábios por causa da sua excelência pessoal. Deus, então, o abençoou para sempre, como nos fala o versículo 3 e 4. Somos, então, nesse versículo: cinge a espada no teu flanco, herói, cinge a tua glória e a tua majestade. E é nesta majestade que tu cavalgas prosperamente pela causa da verdade e da justiça.
e a tua destra te ensinará proeza. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei, e os povos caem, então, submissos a ti. Nós somos transportados aqui nesse texto para a segunda vinda de Jesus Cristo. Ele voltará, sim, à terra em poder e também em grande glória. Nesta ocasião, não virá, né, não vem como o carpinteiro humilde de Nazaré, mas como um guerreiro conquistador, com a sua espada então presa na cintura. Ele é um herói que desce em glória e também em majestade, em brilho, em esplendor, cavalga triunfantemente em defesa da verdade e também da justiça. A sua destra é marcada pelos cravos. Ele maneja então a espada contra o inimigo por nossa causa. Nos versículos 6 e 7 diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre cetro de equidade, e o cetro é o cetro do teu reino. Amas a justiça, odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Então, a fumaça da batalha se dissipou. O rei agora se encontra assentado no seu trono, no trono da sua glória em Jerusalém. Dos céus, então, ouve-se a voz do Senhor a chamar o Rei de Deus e confirmar, então, que seu reinado é eterno. Sabemos que é a voz de Deus, pois lá no livro de Hebreus, nos versículos 1, de 8 a 9, nós temos então esta palavra que diz acerca do Filho de Deus. Diz assim: o teu trono, ó Deus, é para sempre. O cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amastes a justiça e odiastes a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Observe que aqui Deus chama seu filho de Deus, da divindade, né? Uma das provas mais claras, então, da divindade de Cristo em toda a Bíblia. O reino de Cristo é para todo o sempre, depois do seu reinado de 1000 anos na terra. O reino terreno, ele se transformará no reino do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, como nos diz lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 11, no 5. O cetro real de Cristo é um cetro de equidade, de equilíbrio. Ele trará justiça e equilíbrio. O cetro é um bastão que simboliza também a autoridade real, né? Indica que ele é rei e que ele governa com toda a autoridade dos céus. Aqui indica que o Messias governará, então, com justiça absoluta. Ele deve ser a nossa esperança. Neste mundo injusto que nós estamos vivendo, por causa da sua justiça e da sua integridade, Deus ungiu o Senhor Jesus com óleo de alegria, que se refere então à unção sagrada, pelo meio por qual os sacerdotes eram ordenados então ao ministério. Nós vemos isso lá em Êxodo, capítulo 20, versículos de 22 a 25. Então, aqui nesse texto, nós vemos ele falando exatamente no 7 e no 8, que diz assim: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso o teu Deus te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. Todas as suas vestes recendem a mirra, aloés e acácia. De palácio de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram.
Então, assim como os sacerdotes, né? Ele veio como um sacerdote, ele veio intervir, né? A nosso favor, e ele veio então ungido para este ministério da reconciliação, de reconciliar o homem com Deus. Uma vez que Jesus é rei, ele também é sacerdote. Este foi o óleo usado, a mirra, a cássia e aloés. Todos eles representam então uma fragrância inigualável da pessoa e da obra do nosso Senhor. A mirra e o aloé se referem aos seus sofrimentos e à sua morte, uma vez que eles também foram usados para preparar o seu corpo para a sepultura. Isso nós vemos lá em João 19:39. Para finalizar, então, este salmo, nós lembramos que né, que nosso amor por Cristo, ele deve ser grande em comparação a qualquer outro tipo de afeição que nós possamos ter. Nosso amor por ele deve suplantar a qualquer amor ou qualquer afeição que possa existir nesta terra. Ele se agrada, então, da nossa dedicação total, uma vez que ele fez tudo. Ele se entregou. Ele merece tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, tudo aquilo que nós podemos fazer. Ainda é pouco, porque nós temos que passar a eternidade em estado de gratidão, porque nada neste mundo pode pagar aquilo que Cristo fez por nós, sendo o nosso Salvador, o nosso Redentor, o nosso sacerdote real. Então, aqui nos versículos 14 e 15 diz assim: em roupagens bordadas conduzem perante o rei as virgens as suas companheiras que a seguem, e são trazidas à sua presença, serão dirigidas com alegria e regozijo, entrarão então no palácio do rei. Aqui, a filha do rei comparece perante o rei, vestida com esplendor, com majestade, aquela que outrora fora escravo do pecado e agora é conduzida perante o rei, com roupagens coloridas, e acompanhada por um grupo então de virgens, a grande regozijo por onde eles passam a caminho do palácio do rei. Quem pode descrever esta alegria, a alegria do Pai, do Filho e do Espírito Santo e dos santos anjos, sem falar da alegria dos fiéis que entram no regozijo do seu Senhor, formosos em toda a sua formosura, belo em toda a sua atratividade, encantadores em todo o seu encanto, conformados então à imagem e semelhança do Filho de Deus, a sua noiva, a igreja. Por fim, o Rei Jesus, seu nome será louvado de geração em geração. Jamais haverá um tempo em que os povos deixarão de adorá-lo. Este é o Rei dos Reis, nosso Senhor, e ele virá. Prepare-se para a sua volta. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã, então, com o nosso devocional Florescer.